Seria ele um feiticeiro poderoso que vendeu a alma para o diabo ou apenas um charlatão? A vida turbulenta do verdadeiro Fausto inspirou histórias que ora condenam a arrogância humana, ora exaltam seu potencial para a grandeza. Mas onde termina a realidade e começa a lenda? Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e não perder nenhuma das nossas viagens no tempo. Tem vídeo novo toda terça-feira. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo, o apoio que ajuda muito o canal a crescer. Mas se não puder, sem problema, só de assistir, curtir, compartilhar já é também uma grande ajuda. Meu nome é Vanessa Silva, historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Qual a verdade por trás da lenda de Fausto? Você já ouviu falar de Fausto? Talvez o nome te pareça familiar, seja por um livro, uma peça de teatro, uma ópera ou até uma referência em filmes e séries. A história desse homem que teria vendido a alma para o diabo em troca de conhecimentos e poder atravessou séculos e influenciou profundamente a cultura pop. A lenda de Fausto está muito presente no cinema e na TV, surgindo em diferentes interpretações ao longo dos anos. O clássico Faust de 1926 de Murnau é uma das adaptações mais icônicas, trazendo uma atmosfera sombria para a história do homem que vende a alma para o diabo. Décadas depois, Faust de 2011, dirigido por Alexander Sokurov, trouxe uma abordagem filosófica e visualmente impressionante, explorando o desejo insaciável pelo conhecimento e pelo poder. Já o Advogado do Diabo, de 1997, moderniza o mito, colocando um jovem advogado ambicioso, interpretado por Keanu Reeves, sob a influência de um chefe manipulador e demoníaco, interpretado por Al Pacino. No thriller noir Coração Satânico, de 1987, um detetive, interpretado por Mike Hurk, se envolve em uma investigação que o leva a um pacto aterrador. O Imaginário do Dr. Parnassus, de 2009, reinventa a história em um universo fantástico onde um homem faz um acordo com o diabo em troca de imortalidade. Na TV, o mito de Fausto foi observado por alguns em Breaking Bad, de 2008 a 2013, mas de uma maneira não literal e mais filosófica. Pode ser visto como uma versão moderna do pacto, com Walter White sacrificando sua moralidade em busca de poder e grandeza. Supernatural, de 2005 a 2020, explora pactos demoníacos ao longo de várias temporadas, enquanto Lucifer, de 2016 a 2021, coloca o próprio Príncipe das Trevas no centro da narrativa, abordando as consequências de escolhas e acordos sobrenaturais. Qualquer obra que tenha pactos demoníacos é originada em Fausto. Essas histórias mostram que o fascínio pela lenda de Fausto permanece vivo, sempre reinventado para refletir os dilemas humanos. Vamos mergulhar nessa lenda, no que pode ter sido a vida desse homem tão temido. As paredes da estalagem do Leão estremeceram a noite inteira. Relinchos, guinchos, rugidos e ruídos surdos e arrepiantes ecoavam pelo lugar, aterrorizando a vizinhança. Só quando os primeiros raios do sol surgiram no horizonte, o dono da estalagem criou coragem para bater na porta do hóspede misterioso conhecido como Fausto. Silêncio, nenhuma resposta. Tremendo, o estalajadeiro decidiu abrir a porta e o que viu o fez recuar em horror. No chão, entre móveis destruídos, jazia o corpo do famoso feiticeiro, torcido, mutilado, horrivelmente desfigurado. A solução que os habitantes da cidade deram para o mistério de sua morte poderia ser lida em uma placa na frente da estalagem em Württemberg, na Alemanha. Nela estaria escrito que um demônio, a quem Fausto tratou por cunhado durante a vida, na verdade diz exatamente assim: um dos demônios mais poderosos, Mefistófeles, a quem em vida tratara por cunhado, partiu-lhe o pescoço, pois o pacto expirara ao fim de 24 anos e então sua alma foi entregue à condenação eterna. O crime teria ocorrido por volta de 1540. Os relatos da época divergem sobre a data exata, mas todos concordam em uma coisa: o Magister Georgius Sabellicus Faustus Jr., como ele mesmo se intitulava, foi famoso por décadas em toda a Europa, fosse por suas fraudes ou por sua suposta feitiçaria.
Mas afinal, Fausto era um charlatão ou um monstro? Uma das opiniões sobre ele chegou até nós através da obra de Johann Gast, um pastor protestante que afirmava que o cavalo e o cão usados nos truques do mágico não passavam de espíritos malignos a seu serviço, parte do contrato que ele teria firmado com o diabo. Outro escritor o descreveu como uma bela desgraça, um esgoto de muitos diabos. Por outro lado, o monge Tritêmios, um intelectual respeitado e também interessado em magia, desprezava Fausto. Para ele, não passava de um louco, um charlatão que merecia ser chicoteado. Essa visão era compartilhada por muitos, incluindo um historiador que comparava Fausto a mágicos desonestos, perversos, inúteis e ignorantes. Apesar de provocar tanta condenação, o mais surpreendente é o quanto se sabe tão pouco sobre os fatos da sua vida. O mais provável é que Fausto se formou na Universidade de Heidelberg em 1509 sob o nome de Johann Faust e estudou ciências naturais na Polônia. Pouco tempo depois, já se apresentava como astrólogo e necromante ambulante. Um necromante é quem usa a prática mágica que consiste em tentar se comunicar com os mortos para obter conhecimento ou previsões sobre o futuro. Outro fato que se sabe é que, sob o nome de Georg Faust, ele também não foi bem recebido na Universidade de Erfurt. Em 1520, Fausto estava na corte de Jorge III, príncipe-bispo de Bamberg. Ele elaborava o horóscopo. A partir daí passou a se intitular astrólogo da corte. 8 anos depois, já conhecido como Georg Faustus, foi expulso da cidade de Ingolstadt. Depois disso, trabalhou como diretor de uma escola para rapazes em Nuremberg, mas em 1532 foi despedido e expulso da cidade acusado de corromper a moral dos alunos. O que era evidente sobre Fausto histórico é que ele era um sobrevivente nato. Sempre que enfrentava uma desgraça ou derrota, logo conseguia se reerguer. Sem nenhuma modéstia, distribuía cartões onde se apresentava como a fonte de todos os necromantes, além de astrólogo, quiromante, a arte de ler o futuro nas linhas das mãos, aeromante, uma forma de adivinhação baseada na observação do céu, como nuvens, ventos e outros fenômenos atmosféricos, piromante, que é a adivinhação pelo fogo, cinzas, estalos e madeira queimando, e especialista em hidromancia, adivinhação pela água, ou seja, alegava conseguir prever o futuro de diversas formas diferentes. Em 1536, pelo menos 2 clientes distintos o procuraram em busca de respostas sobre o futuro. Um deles era o senador de Würzburg, que queria uma leitura astrológica sobre o desfecho da guerra entre Carlos V e o rei da França. O outro era um aventureiro alemão prestes a embarcar em uma expedição à América do Sul em busca do lendário Eldorado. Ele queria saber se suas chances eram de sucesso. Aparentemente, Fausto satisfez ambos os clientes, embora sua segunda profecia parece ter sido mais fruto do bom senso do que de alguma visão sobrenatural. Ele disse ao aventureiro alemão que sua expedição não teria sucesso e que, na verdade, Eldorado jamais seria encontrado. E ele estava certo, a cidade dourada nunca foi achada. Aliás, aqui no canal já tem um vídeo contando toda a história de Eldorado. Se você ainda não viu, clica no card para ver depois. Mas vamos continuar. Hoje pode ser difícil compreender a maneira como os homens do Renascimento lidavam com diferentes ciências e pseudociências praticadas por Fausto e outros curandeiros, alquimistas, astrólogos e ilusionistas. Na época, a astrologia era considerada uma ciência respeitável, mesmo entre os mais instruídos. As magias eram divididas entre branca e negra, sendo a branca uma forma vista como aceitável, pois buscava compreender e dominar as forças ocultas da natureza por meios naturais. Mas, segundo a lenda, Fausto foi além. Teria sido um dos poucos a se aventurar na chamada magia negra, aceitando o risco de lidar com espíritos malignos e demônios em troca de conhecimentos secretos. Se essa prática era ofensiva para os membros mais eminentes da sociedade e da igreja, para o povo comum ele tinha um apelo irresistível. E foi justamente dessa crença popular que Fausto parece ter se aproveitado. É possível que, como muitos alquimistas da época, ele estivesse em busca da lendária Pedra Filosofal, o mítico catalisador capaz de transformar metais básicos em ouro puro.
Um detalhe interessante é que naquela época, qualquer coisa desconhecida podia facilmente ser considerada magia ou obra do diabo. Não apenas práticas como astrologia e necromancia, que eram vistas como místicas, mas também outros estudos que mais tarde contribuíram para algumas das nossas ciências modernas. Um exemplo disso é a alquimia, muitas vezes reduzida à busca insensata por um método de transformar metais básicos em ouro. A alquimia era, na verdade, a química da Idade Média. Foi uma arte antiga que contribuiu para o desenvolvimento da química moderna, por exemplo. Os alquimistas foram os responsáveis pelos primeiros experimentos químicos e pela criação de aparelhos de laboratório. Seu princípio filosófico se baseava na ideia de que todos os corpos eram formados por uma matéria-prima combinada com diferentes misturas dos 4 elementos definidos por Aristóteles: terra, ar, fogo e água. Segundo essa teoria, o chumbo poderia ser transmutado em ouro ao se retirar suas propriedades naturais até restar apenas a matéria-prima essencial, para em seguida adicionar a ela as qualidades características do ouro. Embora a alquimia seja frequentemente associada ao charlatanismo, os alquimistas da época não a consideravam mágica ou sobrenatural, pelo contrário, buscavam rigorosamente métodos laboratoriais que imitassem os processos de transformação observados na própria natureza. Nessa imagem de reconstrução do laboratório de um alquimista no século XVIII, podem ser observados muitos objetos e instrumentos de laboratório que ainda são utilizados até hoje. A palavra alquimia existe pelo menos desde o século IV, mas as lendas atribuem sua criação ao deus Hermes. Aliás, foi a prática alquimista de selar vasos com o símbolo de Hermes que surgiu a expressão fechado hermeticamente, que usamos até hoje. Aposto que você tem aí na sua casa vários potes herméticos. Olha aí de onde que vem esse nome. A ciência, tal qual se desenvolveu na Grécia e em Roma, também foi influenciada pela magia e pela astrologia vindas da Babilônia, da Pérsia, do Egito. Com as conquistas mouras, esse conhecimento chegou à Europa Ocidental, especialmente pela Península Ibérica, trazendo consigo a sabedoria dos árabes. O grande objetivo da alquimia era encontrar a lendária pedra filosofal, uma substância mítica capaz de transformar ali os metais comuns em ouro e prata. Além disso, buscava-se também o elixir da vida, uma poção que prometia conceder juventude eterna e curar todas as doenças. Com o tempo, a sociedade evoluiu e conseguimos distinguir com mais clareza o que é ciência de fato e o que pertence ao campo da superstição. Apesar de que, até hoje, muitas pessoas ainda acreditam em signos e previsões, estando mais próximos do pensamento medieval do que imaginam. Alguns historiadores especulam que Fausto pode ter sido apenas um verdadeiro alquimista, dedicando-se não só à busca de riquezas materiais, mas também à purificação da alma por meio de estudos solitários e exaustivos. Se essa teoria for verdadeira, os períodos mais em branco na sua história poderiam ser explicados por um momento de reclusão, períodos nos quais, sustentado pelo dinheiro que ele ganhava lendo destinos e fazendo truques de magia, ele se dedicava ao estudo em segredo. Mas essa visão não encontrou muitos simpatizantes. Pelo contrário, já no final do século XVI, o nome de Fausto estava para sempre associado à magia negra e ao diabo. Até Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, afirmava precisar da ajuda de Deus para afastar os demônios que Fausto teria lançado contra ele. Fosse qual fosse a verdade sobre Fausto histórico, uma coisa é certa: aquele período era perfeito para que lendas como a sua florescessem, afinal, era uma época que qualquer inteligência mais aflorada era vista como maligna. Em uma época dominada pelo cristianismo, seja católico ou protestante, acreditava-se que a verdade das revelações divinas entraria inevitavelmente em conflito com o conhecimento humano. A ciência secular era vista com desconfiança, como algo perigoso e até mesmo maligno. Tanto que já no século VI circulavam histórias sobre sábios que teriam vendido a alma para o diabo para alcançar tanto conhecimento. Dizia-se, por exemplo, que Teófilo, um arcediácono da primeira igreja cristã, havia firmado um pacto com o Satanás e que o Papa Silvestre II, um dos mais eruditos da sua época, era acusado de manter contato com espíritos infernais. Mesmo antes do cristianismo, místicos judeus já haviam desenvolvido fórmulas mágicas para se comunicar com o demônio.
fórmulas que ainda podiam ser encontradas nos livros de magia do tempo de Fausto. Vale lembrar que naquela época a crença na feitiçaria era praticamente universal, e a maioria das pessoas não tinha dúvidas de que os demônios caminhavam entre nós cumprindo incansavelmente suas missões malignas. Resumindo, tudo que não era facilmente explicado era o capeta. Outro fator que contribuiu para a popularidade da história de Fausto foi a Reforma Protestante. Os fiéis da nova fé se opunham à Igreja Católica Romana, a acusando de corrupção e buscando um retorno à pureza da palavra de Deus. Para eles, a busca de Fausto pelo conhecimento proibido era uma afronta às leis divinas, assim como qualquer outra revolta do intelecto humano contra a autoridade da Bíblia. Segundo a ortodoxia protestante, um necromante como Fausto merecia a condenação eterna por um motivo simples: ele escolheu o conhecimento humano em vez do conhecimento divino. Enfim, a fama de Fausto se espalhou pela Alemanha como fogo em mato seco, impulsionada por uma coleção de lendas grosseiramente escritas. Em 1587 surgiu a História de Johann Faust, um livro que, segundo alguns críticos, foi a primeira grande novela alemã. A obra fez um enorme sucesso entre o público e foi traduzida para várias línguas. Seu autor, anônimo, inicia o relato com uma afirmação intrigante: esta história é composta por acontecimentos verdadeiros e observados. Mas a verdade é que o livro reinventava antigos contos medievais sobre homens do oculto, substituindo seus protagonistas por Fausto. Além disso, trazia cenas de humor simples nos quais o autor zombava das vítimas do necromante. Ainda assim, algumas passagens transmitiam um realismo assustador, especialmente as descrições do castigo eterno no inferno. O retrato de Mefistófeles como um demônio selvagem e vingativo, e de Fausto como um pecador aterrorizado, impressionavam profundamente os leitores. Durante o século seguinte, mais duas versões do livro foram publicadas com grande sucesso. Mas a tradição oral também se manteve viva, alimentada por histórias sobre supostos poderes sobrenaturais do feiticeiro. Dizia-se que com um simples comando ele fazia vinho escorrer de uma mesa de madeira ou ordenava ao diabo que lhe trouxesse morangos frescos no auge do inverno. Algumas histórias, porém, beiravam o absurdo. Em uma delas, Fausto estava com tanta fome que teria devorado um cavalo inteiro junto com a carroça e a carga de feno. Em outra, incomodado com o calor do verão, usou seus poderes demoníacos para cobrir tudo com neve e sair passeando de trenó. Mas talvez a história mais curiosa seja a do barril. Em uma noite fria, Fausto observava 4 homens musculosos lutando para carregar um pesado tonel de cerveja. Ele teria rido e dito: gente boba, eu consigo trazer esse barril sozinho. Diante dos olhares incrédulos na taverna, o necromante desceu as escadas, sentou-se sobre o barril e, triunfante, fez com que ele subisse sozinho e entrasse na sala. O que será que esse povo bebeu nessa noite para enxergar essa cena? Fica o questionamento. Bom, todas essas crenças sobre o oculto, pactos malignos e exibições triviais podem parecer ridículas hoje, especialmente como se dizem as lendas foram obtidas a custo de uma alma condenada eternamente. Mas os elementos fundamentais dessa história cativam o imaginário popular e se revelam de interesse universal, inspirando grandes obras do teatro, na poesia e na música. A primeira dessas obras a ser amplamente aceita estreou na Inglaterra em 1594, um ano após a misteriosa morte do seu autor, Christopher Marlowe. Aliás, quem acompanha o canal já deve ter visto o vídeo que fiz contando a história dele, que, assim como Fausto, também teve um fim cercado de mistérios. Se você ainda não assistiu, clica no card para ver depois. Marlowe foi o primeiro dramaturgo a abordar esse tema em A História Trágica da Vida e Morte de Dr. Fausto. Apesar de alguns insultos gratuitos ao catolicismo e momentos de humor meio bobos, a peça se tornou base de toda a literatura faustiana nos 200 anos seguintes. Aqui, Fausto não é apenas um impostor ou um feiticeiro ligado ao diabo. Ele deseja que Satanás lhe conceda o conhecimento absoluto, explorando todas as possibilidades da experiência humana. O drama traz momentos de poesia belíssima, como a aparição do fantasma de Helena de Troia. Mas as cenas mais marcantes são aquelas em que Fausto, já ciente da enormidade do seu erro, luta inutilmente para se arrepender. Quando percebe que não há escapatória para sua alma condenada, o público se sente na pele aquele horror do destino eterno. O próprio personagem expressa esse desespero em um dos trechos mais intensos da peça. Ah, se minha alma tem de sofrer por meus pecados, concede que esta dor incessante tenha um fim. Permite que Fausto viva 1000 anos no inferno, 100.000 anos,
mas que ao final seja salvo. Durante os séculos 17 e 18, inúmeras peças de teatro e espetáculos de fantoches foram encenados, principalmente na Alemanha. No entanto, essas versões costumavam exagerar os elementos macabros e cômicos da história, deixando de lado a sua profundidade literária. Ao mesmo tempo, começaram a circular manuais de magia que usavam o nome de Fausto. Segundo esses livros, o leitor poderia supostamente seguir instruções precisas para evitar qualquer pacto perigoso com o Satanás, ou alternativamente firmar um pacto e depois conseguir quebrá-lo sem sofrer consequências. Mas foi somente quase 300 anos após a morte de Fausto que surgiu aquele que talvez seja a versão literária mais importante da sua história. Johann Wolfgang von Goethe, o renomado poeta alemão, dedicou quase 30 anos do seu drama em versos intitulado Fausto. A primeira parte foi publicada em 1808 e a segunda em 1832. E a visão de Goethe sobre Fausto rompe completamente com a interpretação tradicional. Aqui ele não é um pecador condenado, Deus o salva da perdição, como diz um trecho da obra: um homem bom, ainda que perdido nos desejos mais obscuros, tem sempre a consciência de qual é o caminho verdadeiro. Ou seja, para Goethe, Fausto não é um vilão. Ele é um herói inquieto, insatisfeito com o conhecimento intelectual e científico. Ele vende a alma, não por riqueza ou poder, mas por um momento de experiência que lhe traga satisfação plena. Nenhum prazer comum da vida o preenche, até que ele encontra sentido na devoção de uma jovem camponesa a quem seduziu e abandonou. E no final, sua salvação não vem por causa do arrependimento ou medo do inferno, mas porque ele aspira a um entendimento maior sobre a humanidade. A mensagem de Goethe é clara: o homem pode alcançar a nobreza de espírito e a bondade, apesar do mal que carrega dentro de si. Uma das cenas mais famosas da primeira parte de Fausto de Goethe é a visita do protagonista a uma reunião anual de bruxas, conhecida como Noite de Walpurgis ou Noite das Bruxas. Segundo a tradição germânica, à meia-noite de 1º de maio, bruxas de toda parte se reúnem no topo de uma montanha para realizar rituais obscenos. O mais curioso é a origem do nome dessa celebração selvagem. Walpurgis nada mais é do que uma versão corrompida do nome de Santa Walburga, uma missionária cristã inglesa do século VIII venerada na Alemanha. A conexão entre ela e a festa pagã provavelmente se deu porque seus restos mortais foram exumados e transladados para a igreja de Santa Cruz, em Eichstätt, justamente na véspera de 1º de maio. Mas há outro detalhe interessante: a festa cristã de Santa Walburga ocorre no mesmo dia de um antigo festival pagão da primavera, dedicado a uma deusa da fertilidade. A crença na existência de bruxas era tão forte na Idade Média e no Renascimento quanto o medo dos demônios de Fausto, e suas consequências eram graves. Como vimos mais amplamente durante a Inquisição, milhares de pessoas foram torturadas até confessarem crimes inexistentes e muitas vezes queimadas vivas sob acusação de bruxaria. E aí está mais um exemplo de uma data pagã que foi absorvida pela cultura cristã, assim como o Natal e tantas outras festividades. Talvez nenhum outro autor tenha explorado a lenda de Fausto com tanta profundidade filosófica e psicológica quanto Goethe, mas muitos criaram obras de grande relevância e impacto duradouro também. O compositor Hector Berlioz escreveu A Danação de Fausto, uma cantata dramática que às vezes é encenada como ópera. Já Fausto, de Charles Gounod, tornou-se uma das óperas mais apreciadas de todos os tempos. Mas afinal, por que a morte violenta de um charlatão desprezível despertou o interesse de tantos autores geniais? E por que essas obras continuam populares até hoje? Talvez a resposta esteja naquela antiga placa na parede da estalagem do Leão. Ela deixa bem claro que, embora Fausto tenha perdido sua alma no fim, ele aproveitou durante 24 anos os prazeres e os segredos proibidos do mal satânico. Proibidos, mas sedutores. E você, o que acha dessa história meio macabra que eu trouxe hoje? Já assistiu a alguma das obras inspiradas em Fausto? Curiosamente, uma das poucas provas da existência de Fausto histórico é um pequeno pedaço de pergaminho encontrado dentro de uma bolsa de couro. Nele estão registradas 2 receitas alquimistas e uma fórmula mágica pré-cristã. Se ele realmente existiu, se fez mesmo um pacto, são perguntas que permanecem entre a realidade e a lenda. Mas o que é inegável é que Fausto se tornou uma figura imortal na cultura popular.
Deixe nos comentários sua opinião sobre essa história. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e compartilhar com alguém que possa se interessar. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder as nossas próximas viagens no tempo. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar as informações sobre o livro, os grandes mistérios do passado e as outras fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história!